Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos iniciando o nosso programa Madrugada de Bênçãos. Que alegria poder, mais uma sexta-feira, estar aqui junto com você, porque aqui é onde nos encontramos, onde a família Madrugada se reúne para louvar e bendizer a Deus. E você é o nosso convidado. Você sabe que sem a sua presença, que sem a sua audiência, este programa não existiria. Você é o personagem principal desse programa. Obrigado por você nos dar a grata satisfação da sua audiência e permanecer conosco a cada dia, a cada instante, ligados aqui na Rede Século XXI, para que juntos nós possamos fazer a vontade de Deus, crescer mais em nossa fé e assim tornar Jesus Cristo mais conhecido, mais amado e mais servido por todas as criaturas. Que maravilha, não? Isso é o ideal que nós temos, o ideal que nos é proposto pelo próprio Deus. Porém, na nossa vida, nem sempre o ideal está próximo do nosso real. Mas é necessário que entre o ideal e o real exista um espaço considerável de equilíbrio, onde nós não estejamos nem aquém e nem além da nossa realidade. Sabemos que a nossa realidade, ela é difícil, não é nada muito fácil. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos, não é, por situações que exigem um esforço nosso de cada dia. Todos nós temos momentos de esforço. E se não fizermos isso, a vida ela perde o sentido. Mas em alguns momentos da nossa vida, e você pode estar passando por um momento desse, parece que tudo está contra nós. Parece que tudo está voltado contra nós. E aí nós olhamos para os quatro cantos e não sabemos onde recorrer. E dizemos: meu Deus, por que me abandonastes? Deus, por que esqueceste de mim? Mas não se esqueça, Deus nunca não nos abandona. Muitas vezes, situações críticas, difíceis, são colocadas no nosso caminho, não por Deus, mas pela vida. E aí nós pedimos a Deus que nos retire de tal situação. E a situação ela permanece. Pedimos a Deus que nos cure de tal doença. E a doença permanece. Pedimos a Deus que nos dê tal graça, e a graça não vem. E dizemos: Deus, onde está Deus? Onde estás que não me ouve? Mas, se nós formos um pouquinho além dos nossos sentimentos rasteiros e pensarmos com o coração da fé, com o pensamento e com os olhos da fé, olhando a situação a partir da fé, nós vamos começar a compreender que algumas situações, elas não são mudadas no nosso cotidiano, que elas não são retiradas da nossa vida, porque Deus, Ele quer que algo em nós seja mudado. Precisamos muitas vezes, meus irmãos, passar por algumas situações para modificar o nosso modo de ver o mundo, de sentir a vida, de perceber as coisas, as pessoas, de como agimos frente a determinadas situações. E isso tudo chama-se pedagogia divina, que muitas vezes não está muito clara diante dos nossos olhos, mas é extremamente necessário sentirmos essa presença de Deus mesmo nos momentos mais críticos da nossa vida. Por isso que eu iniciava hoje o programa falando de ideal e real. Nós estamos aqui no real, nesta realidade. Precisamos chegar aqui. E este espaço nós precisamos estreitá-lo, para que possamos nos aproximar ao máximo do nosso ideal. E isso é feito com sacrifício. Ninguém consegue alcançar um ideal com facilidade.
Ninguém consegue alcançar um objetivo de maneira fácil, a menos que seja um método não correto. Mas os ideais da nossa vida, eles são sempre muito sacrificados. Os ideais que nós buscamos, eles são sempre muito exigentes. E pede que nós abandonemos, deixemos coisas para trás, porque o nosso olhar está lá, adiante, aonde queremos chegar. Só que nesse processo de buscar pelo nosso ideal, que é a nossa própria vida, acontecem várias coisas conosco. Acontecem várias coisas no nosso caminho. Encontramos muitas coisas. E por fim, a nossa alma é marcada. Nesse perpassar de caminhada, nós somos atingidos por várias situações. Pela rejeição, pela dor, pelo ciúme, pela inveja, pela maldade, pelo pecado. Nós vamos sendo atingidos por aquelas coisas que vão marcando a nossa alma de maneira profunda. E quantas dores você tem aí dentro guardada? Quantas dores estão aí dentro do seu coração purulentas? Quantas dores ainda estão aí em sua alma e que lhe faz sofrer? E você vem guardando isso ao longo dos anos, ao longo dos tempos e não consegue se livrar. E aí dizemos, não alcançamos o objetivo. Por quê? Porque a nossa carga emocional está muito pesada. Porque ao longo da vida nós juntamos coisas que não são necessárias. Quer ver? Foca nesse papel, por favor. Ele está liso. Olha aqui, liso. Fecha para mim. Ele está liso. E é assim que nós somos. Somos assim, ao nascermos, ao virmos ao mundo. Somos lisos, sem mancha, sem mácula. Mas ao longo da vida, vamos sentindo que algumas coisas nos fazem dobrar, que algumas coisas dobram mais e são agressivas e vão chegando e vão marcando e vão nos transformando cada vez mais. E se nós permanecermos desse jeito, acabrunhados diante da vida, o nosso ideal jamais vai chegar ao nosso real. Por isso é necessário olhar com carinho para aquilo que fica. Aquilo que fica. E o que é que fica? As marcas. Por mais que eu estique esse papel, ele vai ficar marcado. Assim também é a nossa alma, cheia de marcas, cheia de frisos profundos, de marcas profundas que nos causam dor e que muitas vezes rejeitamos lembrá-las. E que muitas vezes deixamos para trás, porém, ela não nos deixa, ela não nos abandona, elas permanecem na nossa alma. E são estas marcas que nós precisamos curá-las. São essas marcas que nós precisamos buscar a libertação. São essas marcas que nós precisamos saná-las, cuidar, acolher, para que possamos dar passos diante da vida. Muitas doenças físicas são frutos dessas marcas espirituais. Muitas dessas doenças que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida são frutos dessas feridas da alma, das rejeições que tivemos, das decepções que sofremos, das coisas que fizeram contra nós, das palavras que nos disseram. Quem já não ouviu a mensagem? Você não pode, você é incapaz, você não serve para nada.
Quem mandou você nascer? Você é um estorvo. E essas coisas vão acumulando-se dentro da nossa alma como um grande lixo, causando-nos mágoas profundas. E nós passamos a vida inteira nos achando incapazes, nos achando as pessoas piores do mundo, achando que nada que vamos fazer vai dar certo. E acabamos ficando fora da vida, marginalizados. Mas Jesus, Ele vem nos mostrar uma saída. Ele vem nos mostrar um modo de retomar a nossa vida. No Evangelho de Mateus, ele diz: vinde a mim, vós todos, que estáis cansados, que tem fardos pesados, e eu vos aliviarei. Vejam, quais os fardos da sua alma nesse instante? O que você precisa ser curado interiormente? Jesus te chama. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados com o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Jesus não diz: vinde a mim os doentes, vinde a mim os cegos, os coxos, os aleijados. Não, nesse momento não. Ele cura os cegos, os coxos, Ele cura os mudos, Ele cura o surdo, Ele ressuscita os mortos. Mas aí estamos falando de cura física. Mas agora, Jesus quer curar o seu espiritual. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse instante, coloque a mão no seu coração e vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Ele. Esse Jesus que nos olha com misericórdia. E vamos pedindo ao Senhor: Senhor da graça e do amor, Senhor do impossível, Deus poderoso, vinde, Senhor, aliviar o meu fardo que é tão pesado. Vinde, Senhor, curar o meu interior, derramar o bálsamo suave da Tua misericórdia dentro da minha alma. Esta alma, Senhor, tão machucada, essa alma, Senhor, tão sofrida, são dores que só eu sei que latejam dentro de mim. São dores, Senhor, que ninguém conhece e que muitas vezes eu quero sufocá-las. Mas, Senhor, essas dores me fazem, Senhor, ter um mau humor, me fazem, Senhor, a ser amargurado diante da vida, me fazem, Senhor, machucar outras pessoas, me fazem, Senhor, uma pessoa mal-humorada, me priva, Senhor, de eu amar os outros, de expressar o carinho que tenho. Sim, Senhor, hoje nessa madrugada, quando nós pedimos pela cura e libertação, eu te peço, Jesus, por cada irmão que nesse momento acompanha-nos de suas casas, derrama a Tua misericórdia sobre cada um deles. Cura, Senhor, cura aquelas dores mais profundas, mais latentes, aquelas dores que nasceram ainda na gestação de cada um, onde muitos foram rejeitados no ventre materno. Cura, Senhor, as dores do abandono. Cura, Senhor, as dores das perdas. Quantas pessoas, Senhor, perderam seus pais, perderam pai, perderam mãe. Quantas pessoas perderam referências e sofreram diante da vida a amargura de não ter um referencial. Quantas pessoas, Senhor, foram rejeitadas, ainda pequenas, e trazem dentro de si essas marcas tão profundas. Senhor, quantas pessoas hoje, Senhor, buscam refúgio nos vícios do álcool e da droga, sem saber, Senhor, a origem da sua doença espiritual. Cura, Senhor, esta alma que está entristecida, esta alma que está, Senhor, abafada. Derrama a Tua misericórdia, Jesus. Somente a Tua misericórdia pode nos fazer aceitar a nossa história
e dar passos firmes e seguros diante da vida. Vós mesmos disseste, Senhor, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados com os fardos, e eu vos aliviarei. Senhor, toma o nosso jugo e nos ensina, Senhor, a ter um coração igual ao vosso, um coração manso e humilde de coração, um coração capaz de perdoar a nossa história, um coração capaz de perdoar aqueles que nos ofenderam profundamente, um coração capaz de deixar para trás todo o sofrimento e olhar para a frente como uma oportunidade de vida nova. Cura-nos, Senhor, com a vossa graça e quebra, Senhor, os grilhões que nos amarram. Quebra, Senhor, as correntes que nos aprisionam. Quebra, Senhor, a corrente do medo que nos impede de ser feliz. Quantos medos, Senhor, nós temos? Quantos medos o nosso povo tem, Senhor? Medo de ser feliz, medo de amar, medo de se doar, medo de dizer que acredita na vossa graça. Quebra, Senhor, os medos que impedem os nossos irmãos e cada um de nós de sermos felizes. Quebra, Senhor, as cordas da tristeza que nos amarra e nos puxa para o fundo do poço, formando em nosso coração uma profunda depressão. Cura-nos, Senhor, dessa tristeza que não tem nome, dessas perdas que somam-se em nosso interior. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, das vezes em que fomos ridicularizados, que fomos rejeitados pelos grupos, que fomos colocados para trás diante da vida, que nos roubaram o direito de viver. Cura-nos, Senhor, quando fomos abusados da nossa inocência. Cura-nos, Senhor, quando nos tiraram o direito de ser feliz, quando nos roubaram a infância. Quantos irmãos nossos, Senhor, tiveram sua infância roubada e não souberam o que era ser criança? Quantos, Senhor, contraíram matrimônio obrigados por forças da circunstância e hoje permanecem amargurados numa relação que só traz tristeza? Quantos irmãos e irmãs, Senhor, hoje mergulham no vício do álcool, nesse vício que destrói tantos lares, buscando um refúgio, buscando uma acolhida, buscando um afago que não tiveram. Cura, Senhor, e liberta. Cura, Senhor, o seio das famílias que sofrem, Senhor, que sofrem com seus filhos perdidos no tóxico, na droga. Senhor, cura a origem de tudo isso. Cura, Senhor, a carência nossa de cada dia. E nos faz, Senhor, nos faz compreender que somos seres capazes de amar e sermos amados. Nos ajuda, Senhor, a nos amar, a termos amor próprio, a cultivar a nossa autoestima. Nos concede, Senhor, a graça de olhar para nós e dizer: eu posso, eu consigo, eu sou alguém capaz de ser feliz. Nos ajuda, Senhor, a ter essa convicção e a partir de então, Senhor, dar passos firmes e seguros diante da vida, porque a cura, ela vem do vosso coração e é uma cura que brota, Senhor, do nosso interior, de dentro para fora, uma cura espiritual, uma cura que nos faz compreender que nem sempre a dor física é um mal, mas um modo de chegar até vós. Nos ajuda, Senhor, a aceitar as limitações físicas. Nos ajuda, Senhor, a aceitar as limitações que o tempo nos colocou. Mas nos dá, Senhor, a certeza de que nossa alma é livre e é bela. E que a alma, ela pode ir aonde quiser e o nosso espírito vai onde quiser, porque foi para a liberdade que Tu nos criastes. E Tu, Senhor,
Tu nos quer livres. Tu nos fizestes para a liberdade. A nossa cura, Senhor, ela não é parcial, ela é total. Porque é a Tua cura, é a cura da Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Senhor, olhai para nós, cura e liberta a cada irmão nesse instante. E dá, Senhor, e dai-nos sonhos para podermos viver. Dai-nos esperança, Senhor, para podermos sonhar. Dai-nos força, Senhor, para poder caminhar. E faz, ó Jesus, e faz soar em nossos corações a canção do amor, que nos liberta, que nos salva e que nos coloca diante do mundo como pessoas livres, curadas e libertas no Teu amor. Só a Tua graça, Senhor, só a Tua graça nos basta. Amém. Meu irmão, minha irmã, é cura, é libertação, é graça, é amor. É Deus quem nos restaura interiormente. Estamos sempre em construção, mas também estamos sempre nos restaurando, limpando o nosso interior. E eu quero hoje ouvir o seu testemunho de cura e de libertação aqui no nosso programa. Cura, Senhor, onde a dor é maior, onde as feridas são purulentas. Cura, Senhor, onde a alma sente dor. E dai-nos, Senhor, esperanças e vida nova. Por isso, meu irmão, minha irmã, ligue para mim, ligue para cá, ligue aqui no nosso Madrugada e fale comigo. 0 Operadora 19 3871 9620 e você fará a sua fala para todo o Brasil escutar. Você que teve uma história de superação, você que chegou no fundo do poço e foi curado e liberto pelo sangue de Jesus, dê o seu testemunho, conte a sua história. Mas você que se encontra nesse momento necessitado de uma cura, você que está aí nos ouvindo agora e está se sentindo a pior pessoa do mundo, ânimo, meu irmão, ânimo. Deus, Ele te ama e isso basta. E o amor de Deus, Ele é comprovado aqui dentro da nossa alma, dentro do nosso interior. E ninguém mais pode nos roubar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Já nos fala São Paulo. Nem a morte, nem a espada, nem o frio, nem a nudez, nem a espada, nem os principados, nem as potestades. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Esse amor que nos cura e que liberta. Por isso eu espero a sua ligação, porque hoje o nosso tema é este: cura e libertação. Cura, Senhor, liberta-nos, Senhor, porque Ele é o Deus do impossível e para Ele tudo é possível aos olhos da fé. Por isso que Ele diz, Jesus diz, quando curava as pessoas: vai, a tua fé te curou. A fé é esse motor que nos conduz para a vida. Alimentemo-nos dessa fé, alimentemo-nos de Jesus. E liga para cá, participe conosco do nosso Madrugada, porque estamos apenas começando. 0 Operadora 19 3871 9620. Ou então, envie para nós um e-mail, madrugada@rs21.com.br, e nós faremos o nosso diálogo aqui. Eu terei o prazer de ler a sua mensagem. Se você também quer pedir oração por cura e libertação, não perca tempo, ligue agora. Mesmo que você não queira falar ao vivo, vem para nós as mensagens de cura e libertação e nós vamos colocar, sabe onde? Nos pés de Nossa Senhora, nossa mãezinha ali, a Mãe da Misericórdia, e vamos pedir que Maria apresente os pedidos a Jesus para que Ele possa nos curar e nos libertar
sempre. Então ligue para cá e peça para quem você quer pedir oração de cura e libertação. Já tem bastante gente pedindo, ó. Já chegaram vários pedidos aqui de pessoas que querem receber cura e libertação. Tá certo? Então participe conosco, porque o nosso Madrugada está apenas começando. Mas eu quero dizer para você o seguinte: você sabe que esta obra de evangelização, ela precisa da sua colaboração. Quem colabora e quem faz essa obra acontecer são vocês. Você que é nosso sócio, você que mensalmente envia a sua colaboração, a sua contribuição para a expansão dessa grande obra de amor, para que mais pessoas possam, igual a você, ter acesso a essa programação. Por isso queremos agradecer a você, nosso sócio, a você que mensalmente contribui. E nesse mês de julho, o mês 7, você, sócio, receberá na sua casa esta parcela do manto das mãos ensanguentadas de Jesus. Esse manto que foi abençoado no segundo encontro das mãos ensanguentadas de Jesus. E esse manto ele foi todo cortado para ser enviado aos nossos sócios. É um instrumento de oração. E você, sócio, receberá junto com a revista Brasil Cristão do mês que vem, esta parcela do manto das mãos ensanguentadas. Mas você que ainda não é sócio e também quer receber este material aí na sua casa, nós temos ainda algumas parcelas disponíveis. Não são muitas, são poucas. E se você quer garantir o recebimento dessa parcela, porque você é um devoto das mãos ensanguentadas, porque você deseja ter essa ferramenta de oração, ligue para nós nesse telefone 0 operadora 19 3271 9620 e você receberá junto com a revista Brasil Cristão de apresentação também essa parcela. Você que ficar sócio hoje, você que se associar hoje, você que se tornar um benfeitor dessa grande obra, você também receberá este pedacinho do manto das mãos ensanguentadas de Jesus. Bendito seja Deus. E eu já tenho aqui, ó, 3 novos sócios. Sandra Gonçalves de Figueiredo, de Vila Vargas, Mato Grosso do Sul, acabou de ficar sócia e ela vai receber em casa essa parcela. José Inácio de Melo, lá de Pouso Alegre, de Minas Gerais, onde eu moro, ele também ficou sócio e vai receber em casa. Maísa Andrade Santana, de Lagarto, Sergipe. E Santina Maria da Silva, de Porto Calvo, Alagoas, a Terra Santa, Alagoas, minha terra querida, ficou sócia. E eles vão receber em casa a parcela do manto. Mas agora eu quero atender as pessoas que já estão ligando e eu quero receber a sua ligação. Vamos ver quem está na linha? Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem. Com quem eu falo? Com Francisca, de Bacabal. Francisca de Bacabal. É... Bacabal é lá no Pará? Não, aqui em Maranhão. Maranhão! Olha aí que beleza, hein? É perto de São Luís? É. Olha aí que beleza, uma maranhense aqui conosco. Pois é. Bem-vinda, dona Francisca. Pois é. Mas me diga, minha querida. Olha, padre, é porque eu estou passando, o meu genro apresentou agora uma doença e ele vai ter que ser operado terça-feira, agora próxima. Certo. Então eu estou pedindo oração para ele, que as mãos ensanguentadas, e o Senhor me faça essa oração por ele. Ele está com, parece um problema no estômago dele. E certo. Ele vai ser operado. Qual o nome dele, dona Francisca? O nome dele é Raimundo Nonato Lopes da Silvia. Certo. Nós estamos todos preocupados muito. De fato, né, dona Francisca? Uma cirurgia é algo muito sério. Por pequena que seja, é uma agressão ao corpo. Mas não podemos deixar de fazer. Se há necessidade, então vamos com fé. Não é porque quem vai operá-lo é o médico dos médicos. Jesus Cristo com suas mãos ensanguentadas. Então nós queremos pedir por esse nosso irmão, Renato, não é isso? Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Que Deus possa guiar os médicos nessa cirurgia que ele vai fazer na próxima terça-feira. Que Deus possa iluminar, guardar, guiar e fortificar a toda a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dona Francisca, fé, coragem, força.
Na oração, nós conseguimos tudo aquilo que precisamos. Que Deus seja a sua força. E um grande abraço para o povo lá de Bacabal, lá no Maranhão. Que coisa boa, não? Já tivemos a primeira ligação. E você não vai ligar? Ligue aqui e peça. Peça pela cura e libertação. Ligue também e peça oração por cura e libertação. Eu espero por você. Mas não sai daí, vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero